Aí ele começou a descrever o que ia acontecer com o nosso planeta. Falou desde medicamento falso, manipulação de informação, elevação das águas, problema de fome no mundo, a cúpula dos senhores da Terra. Olá pessoal, eu sou o professor Adriano Viaro e mais uma vez começa um episódio do Arquivo Estranho. E hoje eu estou recebendo dois convidados e eu vou quebrar o protocolo porque eu vou pedir para que eles se apresentem. Rapidamente, eu sei que é muito difícil fazer as coisas muito rápidas, mas eu quero que tu diga, pessoal, o teu nome e só, o nome e como que a ufologia surgiu na tua vida. Então, meu nome é Ronaldo Lemos. E a ufologia surgiu na minha vida porque meu pai, ele desde cedo, ele criou uma fundação chamada CIRJA, Sociedade Interplanetária do Rio de Janeiro. Isso já nos anos 50, 60, com a proposta de ser uma escola de estudos aeroespaciais. Ele fez lançamento de foguetes, havia cursos de astronomia, tinha toda uma proposta científica e tal, justamente para tentar colocar o Brasil na corrida espacial, isso antes do homem ir à Lua. Então foi feito todo um esforço com relação a isso, contatos e tal. Ele chegou a conhecer o Gagarin, até tornou ele, no caso, sócio honorário da CIRJA, né, e tudo mais, numa conferência que ele teve aqui no Brasil e tal. Então era feito toda essa pesquisa. Só que num determinado momento, aquela coisa de ciência, cético e tal, ele teve um encontro com um ser chamado Astaxerã. Que a gente vai explorar muito aqui pra frente, eu quero que a nossa outra convidada se apresente aí. Meu nome é Nilka de Paiva, eu sou historiadora, tenho 62 anos, estou desde 1976 no âmbito dos contatos, sendo contatada, tive várias experiências com vários tipos de seres, de vários tipos de descrição, função, conversas que eu tive com eles. E continuei a estudar e ainda faço isso ainda hoje, mesmo sendo mãe, né? Tenho ficado em casa há muitos anos, mas nunca me deixei de atualizar os meus estudos. Como é que vocês se definem? Porque a gente tem ufólogos, tem o pessoal que não é ufólogo, mas é divulgador da ufologia, tem o pessoal que não é nenhum dos dois, é um amante da ufologia, é um fã. Como é que vocês se definem? Vocês são ufólogos, divulgadores, fãs? Vai jogar bomba para mim. Bom, como eu estou vivendo a ufologia, a pesquisa, a prática de pesquisa científica, através de metodologia científica, desde meus tempos, dos anos 70, dos anos 80, quando eu entrei para a sociedade, então eu posso dizer que eu tenha começado a ufologia, aí eu estudo como pesquisadora de campo também, coletando material, coletando entrevistas com pessoas e também fazendo abordagem mais carinhosas com alguns contatados, as pessoas que passaram experiências meio estranhas, o que exigiu da gente também um treinamento a nível psicológico, procurar profissionais, ter contato com profissionais para atender muita gente. Então eu posso dizer que eu seja um pouquinho ufóloga. Pouquinho ufólogo é ótimo. Nós vamos deixar a Astaxerã para o final. O pessoal vai ver esse vídeo até o final para falar de Astaxerã, porque senão a gente vai usar a cartada antes da hora. Eu queria saber de vocês, se vocês ficam bem à vontade, quem é que vai falar, se os dois quiserem falar, isso aqui é um bate-papo, tá? Mas eu queria saber de vocês, assim, qual foi nessa estrada, qual foi a coisa mais, eu não sei, não me entendam mal se eu usar o termo bizarro, tá? Mas qual foi a coisa mais estranha, qual foi a coisa mais bizarra, a coisa mais assustadora que alguém possa ter dito para vocês que passou? Dito? Eu tenho ouvido isso de pessoas contatadas ou das minhas experiências? Não, eu quero começar pelas contatadas. Bom, algumas pessoas contatadas checaram, vamos dizer assim, completaram informações que eu já tinha recebido dos extras. De quem? Dos extras. Dos extras, tá. Que eu, até a princípio, quando eu comecei a estudar, isso já em 77, eu tinha 16, 17 anos, eu tive um contato. E eu achava que esse contato era espírito. Então eu tinha um certo receio. Quando eu comecei a estudar e entendi, e me lembrei, fui recordando através de trabalhos de hipnose, de entrevistas mesmo com profissionais que trabalhavam na CIRJA, havia um objeto em cima da minha casa, a pessoa se materializou, em todo um processo que aconteceu, eu vi que aquilo dali não era espírito. E aí eu comecei a estudar.
a parapsicologia, que foi por orientação dos próprios membros da CIJA, e a ufologia, enquanto pesquisa, enquanto historiadora, que eu já estava me preparando para fazer uma faculdade de História. Então isso daí foi acrescentando informações, tipo, desde nossa composição química física do corpo e o erro na nossa alimentação e a alteração dos componentes bioquímicos dos alimentos, como esses transgênicos. Por exemplo, na época não usava-se a palavra transgênico, mas se chamava manipulado. Nossa vibração, as nossas células, elas foram criadas com uma frequência. Quando você altera geneticamente aquilo, o nosso corpo leva algumas milhares de anos para ele poder se adaptar. E as doenças surgiram desse tipo de manipulação. Muitas doenças, incluindo o terrível câncer, né? E depressão, e vários tipos de problemas. E isso os extras já tinham comentado comigo e alguns contatados também passaram por essa experiência. Por que tu teve dúvida se era espírito ou extraterrestre? Porque foi uma coisa bizarra, eu vou contar. Eu tinha, quando era criança, uma pessoa que aparecia em sonhos para mim, mas eu nunca vi o rosto. Era meio nevoado. Um dia, foi em 77, eu estava estudando, fazer uma prova, que a gente ia fazer uma prova de história, que eu fiz o Colégio Heitor Lira, de formação de professores. Eu sou de 1ª a 4ª série também, além de historiadora e outros babados aí. E eu gostava muito de estudar de madrugada, entre 1 e 3 da madrugada. Eu levantava porque eu tinha que fazer muita leitura, muita coisa, plano de aula e outras coisas. E mamãe nessa época ela estava com câncer. Então eu às vezes eu dormia um pouco mais cedo, eu levantava de madrugada para estudar, para levantar um pouco mais cedo, fazer as coisas em casa para poder sair para o colégio, para poder fazer o estágio, ou às vezes fazer compras na rua. Então eu tinha uma vida meio agitada, além de eu ser jogadora de handball. Eu fui uma das primeiras, fiz parte até da seleção brasileira de futebol, campeonatos interclubes, um monte de coisa. Então minha vida tinha uma certa coisa. Eu estava nessa madrugada de Itacuja, estudando história. Muita coisa para ler, muito material, tinha que fazer uns relatórios, uns resumos. Meu escritório, né, que era uma sala grande, e aqui tinha uma porta que dava para o meu quarto. Eu estou ali estudando, de repente eu sinto uma sensação estranha, como se você tivesse uma sensação que você tivesse subido e descido de elevador. E uma coisa, uma angústia, uma sensação estranha. E eu levantei, fui beber água e tal, mas aí voltei, fiquei sentado, de novo aquela sensação. Falei, gente, será que eu estou me sentindo mal? Eu comecei a me sentir assim estranha. Quando, de repente, meu cachorro levantou a orelha, olhou para a passagem do meu quarto, o meu gatinho estava deitado assim em cima da mesa, em cima dos meus livros, que ele tinha esse hábito, virou a cabeça assim, virou a barriga assim para cima, todo feliz, e ficou olhando para a porta. Aí eu vejo uma pessoa vir se materializando como se fosse negativo de foto, aquela parte branca e aquele escuro mais escuro, passando do meu quarto por esta porta. Essa pessoa veio se materializando, quando eu vi tinha um rapaz na minha frente, um uniforme todo preto, com os desenhos aqui, com uma mandala enorme, capacete fechado, e tinha a roupa era bem fechada. Eu senti que ele pegou, fez assim, deu um clique, tirou o capacete, eu olhei para ele e eu gelei. Era um Grey? Não, era um homem muito bonito, com os olhos azuis de um oceano que eu não sei escrever. Assim, a pele muito clara, glabo, ele não tinha barba, mas tinha um cabelo negro, entendeu? Assim, caído assim, camadas mais ou menos nessa altura. Tanto que ele, quando ele tirou o capacete, o cabelo chegou a tocar aqui no ombro dele. E um porte de nadador muito alto, ele devia ter uns 2 metros de balinha, porque a porta que eu tenho lá na minha sala tem 2 metros, ele estava acima da porta. Então eu calculo entre 2 metros e 10 mais ou menos de altura. Ele ainda chegou a inclinar um pouco a cabeça. Quando ele tirou o capacete, ele inclinou e entrou. Aí já entrou materializado. Eu tomei aquele susto e meus animais tranquilos, mansos. O cachorro chegou a balançar a cauda tranquilo, o gato virou a cabeça, ele veio e passou a mão na barriga do gato, o gato todo feliz. Eu falei, se vocês conhecem ele, eu ainda fiz assim, ainda falei isso. Aí ele olhou para mim, o que você está estudando? História. Muito bom, vai te ajudar muito na sua missão, na sua vida. Conhecimento, se dedique-se a isso. Tá, né? Eu fiquei, sabe, eu não sabia perguntar quem era, o que era. Mas tu não teve uma reação de medo? Não.
só aquele receio por aquela figura chegar. Mas, ao mesmo tempo, eu estava tranquila, eu não sei explicar. O meu instinto, até porque eu gostava sempre de ler, em ver que os animais estavam calmos, então eu percebi que essa figura não era má, porque meu gato era desconfiado. E o meu cachorro era um baita de um pastor alemão. Mas era alguém invadindo a tua casa, né? Sim, calmamente. O animal estava calmamente, ele estava, depois ainda ficou quietinho do meu lado. Quanto tempo durou essa experiência? Olha, uns 3 a 5 minutos, não mais que isso. E como é que ele foi embora? Simplesmente, quando ele falou sobre a história do livro de história, vem só ver como é que você está, se você está bem. Eu falei, tô bem, boa noite. Boa noite. Eu parada. Ele pegou, botou o capacete de novo, se encaminhou para essa porta que eu falei para você, que tinha em frente à minha mesa. Quando ele esticou o pé assim, que ele foi pisar na varanda, viu um facho de luz de cima e ele simplesmente sumiu. Um raio trator. Aí eu ainda levantei, olhei. Quando eu olhei, eu vi um objeto prateado em cima da minha casa. Na frente tinha 2 luzes, eram 3 luzes, aliás. Era amarelo, verde e vermelho. Não, amarelo, azul e vermelho. E tinha um outro facho de luz que ficava fazendo esse movimento pela minha varanda, pelo meu quintal, e foi na direção da minha... Eu tenho um tamarindeiro no fundo do quintal. Essa memória ainda é nítida na tua cabeça? Muito. Não esqueço nada, nem uma cena, nem um segundo. Onde foi isso? Na minha casa. Sim, mas onde era isso? É zona rural, é zona urbana? Não, é na Penha Circular, onde eu moro, no bairro, na casa onde eu vivo, na casa onde eu nasci e no quarto onde eu fui, onde eu nasci, que eu nasci de parteira. Eu tenho 62, né? Meu Deus do céu. Gente, se vocês gostam de ufologia, paranormalidade e sistemas em geral, lembre que o Arquivo Estranho tem parceria com o portal Fenômeno. Então, só digitar www.fenomenon.com.br, dá essa força para a parceria e ajuda também o Jackson com esse trabalho maravilhoso que ele faz. Ronaldo, e tu, meu caro? O que tem para me contar de alguma experiência, não experiência ou experiência paterna? A experiência assim, que marcou, né? Inclusive, eu só comecei a narrar ela quando eu encontrei a reportagem a respeito disso, foi sobre o meu nascimento. Opa! Porque o que acontece? Conforme eu expliquei, né, foi criada a sociedade, né? Começou a ser feito as pesquisas de ufologia e tudo mais, os estudos. E a minha mãe, ela tinha sido freira por 10 anos, ela tinha votos perpétuos, tudo mais tinha sido consolidado. Só que ela recebeu uma mensagem, através de sonho, da Santa Teresinha do Menino Jesus, dizendo que ela tinha que sair do convento, e porque ela tinha uma missão para ser executada fora. Uma missão com Deus, e que ela receberia um sinal. Uma pessoa chegaria para ela, entregaria uma rosa para confirmar e tudo mais e tal. E ela sonhou, contou lá para a madre superiora dela e tudo mais, e de fato aconteceu. No final de uma missa veio uma senhora, deu a rosa para ela e tudo mais. E aquilo impactou muito ela, a pessoa que deu a rosa sumiu, depois ela não conseguiu nem ver para poder confirmar, que ela tomou aquele susto, né, que confirmou o sonho. E aí, por conta disso, ela conversando com a madre superiora, ela tiveram que escrever para o Papa para poder autorizar a saída, porque já tinha voto perpétuo, não é assim, não pode mais sair, não era mais noviça. E aí o Papa autorizou, e ela saiu. Aí veio a conhecer meu pai, José Joaquim Salles de Lemos, que veio a fundar a CIJA e tal. E eu não sei em que momento que ela descobriu que ela tinha a capacidade de canalizar, ela era telepata. E começou, né, com a divulgação da sociedade, ela começou, outras pessoas se juntaram e tudo mais e tal. Cada uma fazia a sua parte e tal, e minha mãe recebia essas mensagens. Um determinado momento, eles receberam uma comunicação que num determinado dia ia aparecer uma nave. Tipo assim, vou dar uma prova que eu tô aqui, não sei o que, aquela coisa toda, e gerou uma expectativa. Como é que foi essa comunicação? Ela recebeu telepaticamente. Ah, telepaticamente, ok. Vai acontecer, no dia tal vai acontecer a nave e tal. Então todo mundo se preparou para receber a nave, aquela coisa toda, né? Vamos fotografar, vamos fazer isso, fazer aquilo outro, tal. Ficou todo mundo naquela expectativa. E a nave não veio. E gerou uma frustração, aquela coisa toda, o que aconteceu? Será que foi viagem, alarme falso, o que houve, aquela coisa toda? Ficou todo mundo naquela chateação. Aí a minha mãe recebeu outra mensagem. Ela chega e fala, olha, quando nós íamos nos aproximar e tal, simplesmente nós não pudemos nos aproximar porque nós detectamos que o feto em formação no seu ventre
e a energia da nave poderia prejudicar o feto. Por isso nós não nos aproximamos. Eles não se aproximam com gestantes, porque o feto se prejudica. Só que a minha mãe não sabia que estava grávida. Ela soube da gravidez... Ela foi informada pelos extraterrestres. Por um contato. No jornal que a gente te mandou tem essa reportagem. Deus. Tem o bilhete com a mensagem, Tem o bilhete com a mensagem e tem ela na completa. foto ao lado do pai do Ronaldo mostrando essa reportagem. Foi publicado isso. Justamente, quando o jornal soube, o jornal fez uma entrevista e mostrou. Entrevistou ela, entrevistou meu pai, ela mostra o bilhete, a mensagem que foi. Isso foi em 70, ela, no caso, o jornal é de 72, ela, se eu não me engano, foi junho de 72 que ela recebeu a mensagem, e eu nasci em fevereiro de 73. Ou seja, era muito antes, era muito tempo antes. Era tipo assim, ela devia estar com um mês, sei lá. Mas aí a pergunta que eu te faço é: que idade tu tinha quando tu adquiriu consciência disso? No meu nascimento, até mais ou menos assim, 5 anos e tal, acontecia, o pessoal fazia as reuniões, aquela coisa toda. No início foi feito lá em casa mesmo, na rua Pirangi, em Olaria. Depois, mais tarde... Tinha um nome essa reunião? Eu acho que não, mas havia sempre um modus operandi. Era feito uma oração, aquela coisa toda para as pessoas. As pessoas faziam uma preparação prévia, né? Assim, tipo assim, evitar comer carne, porque ter uma relação sexual, essas coisas. Tem todo um procedimento. Tem todo um procedimento, porque justamente porque são coisas que podem atrapalhar esse tipo de... Por causa da vibração da energia, né? Então era feita uma preparação, aquela coisa toda, e era aberto um código, que era uma sequência numérica que era fornecida pelos próprios eixos. Você abre aquele código na entrada, é uma sequência de letras e números e tal. Você abre, faz a reunião, faz a sua coisa toda, quando termina você encerra aquilo. Para proteção, canalização e direcionamento do trabalho. E aí que ano a gente está falando? 70. No caso devia ser por volta de 70 e pouco. Você vê, esse lance que aconteceu, dessa mensagem que ela recebeu foi em 72. Eu nasci em 73. Meu pai morreu já... Quando meu pai morreu, eu já tinha uns 5 anos. Tanto que a CIRJ evoluiu e ela fez uma sede na Avenida Lobo Júnior, que foi quando ela recebeu o conhecimento. Que ela foi visitar a sede da CIRJ mesmo, já era no Lobo Júnior. Meu pai não chegou nem a ver a sede, ela não chegou a conhecer meu pai. 17 de março ele faleceu e eu cheguei 26 de abril na CIRJ. Mas só para finalizar essa parte, que idade tu tinha quando tu... Porque quando a gente é muito pequeno, a gente não tem noção das coisas, né? Mas que idade tu tinha quando tu passou a ter essa ideia muito bem formada? A minha mãe foi avisada pelos extraterrestres quando estava grávida de mim. Que idade tu tinha? Já criança, já começava a saber dessas coisas, porque a gente comentava assim, mas a minha mãe, ela não me passava tudo, entendeu? Não me passou tudo. Num determinado momento, que mesmo com a sede estruturada, mais a minha mãe, no caso, ela foi, no caso, quando meu pai faleceu, teoricamente ela assumiu, só que o problema é que a minha mãe, ela é uma pessoa muito pouco instruída. Minha mãe tinha muito pouca instrução. Minha mãe, era do sertão da Paraíba. Minha mãe, com 7 anos, ela carregava lata d'água na cabeça e tal. Minha mãe praticamente era semi-analfabeta. Tanto é que isso dava uma certa credibilidade às coisas, porque meu pai tinha um conhecimento científico muito grande. Ele sabia astronomia, astronáutica, aquela coisa toda. Minha mãe dizia que ele tinha 75 diplomas. Assim, tinha um aparelho, aquela coisa toda, eu tinha um monte de conhecimento, aquela coisa. Então, havia uma preocupação, porque se uma pessoa como ele, assim, às vezes recebesse uma certa informação, podia ser uma coisa dele mesmo, entendeu? E, tipo assim, quando ela falava uma coisa científica, uma coisa, ele tinha certeza que era uma coisa externa, porque ela realmente era uma pessoa muito pouco instruída. Até para ele também checar se a testemunha, no caso a contatada, né? Ela teria algum tipo de influência dele. Tinham termos técnicos que chegavam pelos contatos que ela não tinha a mínima noção. Exatamente. Astronáutica, astrofísica, química, biologia, formação de planeta, distância entre distâncias siderais, medidas, fórmulas de combustíveis, entendeu? Modelos de aparelho. Quando foi que tu soubeste que ele tinha sido de uma gravidez avisada pelos extraterrestres? Porque é aquele momento. Quando eu tive essa experiência com esse ser, eu bolei. Um amigo de meu pai, chamado Vasco Magalhães, ou Ronaldo Magalhães, dublador, radioator, se pesquisar no Google vocês vão saber quem é. E ele passou, ele frequentava a Pirangi, ele frequentava a CIRJ, porque ele também se interessava pelo caso da ufologia.
E pela ciência, porque o Lemos ele dava aula de astrofísica, astronáutica, gratuitamente para as pessoas no lugar chamado IAPI da Penha. A Pirangi, a base da CIGRA, a missão era dar gratuitamente conhecimento e preparar as pessoas o máximo possível de conhecimento científico. Tinha que distribuir isso gratuitamente às pessoas. Era uma das ordens do padrão lá de cima. Mas tem um congresso que ele organizou de ufologia. Então, quando eu fui à CIGRA, eu fui com o Ronaldo. E foi interessante, o Ronaldo apareceu lá em casa, ô Newton, eu vou deixar o Fusca, que ele tinha um Fusca, eu vou deixar aqui na tua porta, eu vou ali na Lobo Júnior, porque o meu grupo mudou aqui para Lobo Júnior. E veio uma coisa estranha, porque me deu uma... É sempre estranho, é como se você quase fosse falar mediunicamente. Vai com ele. Na minha mente veio isso, vai com ele. Falo, não falo, daí a pouco o Ronaldo virou para mim, aí, Neuca, você não queria conhecer esse negócio de disco voador, essas coisas assim, você não quer ir comigo, não? Eu senti que forçaram uma barra. Eu falei assim, mas meu pai não vai deixar eu ir com você, pô, eu contigo no carro, Ronaldo. Não, viu, minha filha, pode ir, tudo bem, você quer ir com o Ronaldo? Não tem problema não, pode ir, não tem problema, aqui pertinho, vocês vão a pé, vocês vão conversando, tal. Eu fui, só que quando eu falei que estava me trocando, eu senti uma presença perto de mim. Uma energia que eu não sei explicar. Não sei explicar. Muito grande, muito forte. Meu corpo vibrava. Eu estava falando e eu estava tremendo. E o Ronaldo até brincou comigo. Mulher, o que você está recebendo o santo? Eu falei assim, não, eu estou com frio. Aí botei um casaco para disfarçar, né? Que eu tinha que falar alguma coisa. E fui. E aquela coisa me forçando para ele. E eu fui com ele. Cheguei lá na CIGRA. Tinha cientistas, tinha jornalistas, tinha um pessoal que ia ter um comunicado, uma mensagem que eles tinham recebido lá e tal, umas informações. Eu entrei lá, aí o Ronaldo pega e fala assim, ô Esmeralda, essa aqui é a menina, é a filha do Tuzinho, meu amigo, da coisa, ela veio conhecer a casa. Minha filha querida, aí pegou e me abraçou, a mãe dele. Você veio muito bem acompanhada. Oi? É... Aí veio uma outra contatada. Falei, ele está na porta. Quando eu olhei, eu vi um homem, entre 45 e 55 anos, cabelos mais ou menos batidos aqui, todo de branco, parece aquelas roupas de padre, né? Todo de branco assim, com um negócio, um cordão enorme aqui na frente, prateado. Parecia que tinha um cristal, alguma coisa dentro, que se movimentava. Ele veio com ela deve ser especial. Quem? Um fantasma. De novo a história do fantasma. Não, este é o famoso Astacheran. Quem? Astacheran. Nós vamos te explicar quem é. E essa figura ficou na reunião com eles. As pessoas viam ele passar. E eu vi ele passar. Algumas não. Conforme ele passava, ele fazia assim, a cabeça. As pessoas cumprimentando. Eu falei, gente, isso parece essa conversa de maluco. Eu fiquei totalmente, vendida. A Esmeralda falou, não, vamos organizar aqui a mesa, tal, vamos sentar todo mundo aqui, vamos fazer o pronunciamento, estamos acompanhados, hoje nós estamos com uma presença. E eu sentia alguma coisa em cima do prédio onde a gente estava. Era uma coisa que fazia um barulho. Zum, zum, zum. Sabe aquele sino tibetano? Zum, 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 muito forte. Eu virei para a segunda senhora, a dona Werneck, falecida, que estava com o Esmeralda e estava com outra chamada Valquíria. Quando ele vem sempre com essa nave. Não se preocupa, não. Eu falei, gente... Aí eu ficava assim, o que está acontecendo comigo? É porque ali está tudo natural, né? Para eles é natural, eu tô assim, gente. E eu gelando. Dona Esmeralda, toma um cafezinho que você está precisando. Senta aqui. Eu sentei numa mesa, num cantinho assim, nos bancos. Tinha uma mesa grande branca. Qual era o motivo da presença dele ali? Todos os contatados ali na mesa, sentados e tal. Aí eu estava sentada no meu cantinho. Ela fez assim, Dona Werneck fez assim para mim. Eu levantei e fui até ela. Senta aqui. Eu digo que sentar na mesa. É porque tinha a mesa e tinha a assembleia que ficava lá. E a assembleia ia muita gente. A CIS estava sempre em jornais. Não, tinha gente no corredor. Sempre tinha repórter, sempre tinha gente. Tinha gente no corredor que não conseguia entrar na sala. Tinha sempre muita gente. Jornal Dia, A Hora, Jornal do Esporte. Saía muito jornal à noite. À noite. Tem muita gente, muitos jornalistas.
E aí tinha um pessoal também com farda da aeronáutica, com farda da marinha, tinha um pessoal que era da estação Fordeco de rádio operador, tinha estação Gavião, que também era rádio operador, todo mundo que se comunicava, captava as transmissões. E essa reunião ficou marcada porque tudo que ele falou através da Esmeralda, que a minha sogra captou a energia dele, e ela só falou Pax, quando ela falou Pax, em todas as fronteiras do universo, garoto, não tinha quem não tomasse um susto, e 2, uma energia que não tem como explicar. Aí ele começou a descrever o que ia acontecer com o nosso planeta. Falou desde medicamento falso, manipulação de informação, elevação das águas, problema de fome no mundo, a cúpula dos senhores da Terra estão fazendo manobras no planeta que vai ser nocivo para vocês. E se vocês não denunciarem isso, não tomarem um movimento, não tomarem uma posição, o planeta de vocês vai chegar um dia que vai acontecer isso. Esse foi teu primeiro ou foi o único contato com Ashtar Sheran? Alguns eu tive com ele depois. Alguns depois. Vamos procurar, gente, agora informar a nossa audiência, porque muita gente que está nos vendo pode estar se perguntando, mas quem é Ashtar Sheran? O que faz da vida Ashtar Sheran? Porque às vezes, para nós sabemos, já ouvimos falar, mas tem muita gente ali que é interessada, mas não sabe o que é. Então, você poderia dizer quem é e o que faz, de onde é que veio, por que veio? Bom, é porque é uma controvérsia. E houve uma manipulação de pessoas vamos dizer assim, com uma fé. O que o nome Ashtar Sheran, pelo menos para o mundo ufológico, mundo esotérico, né? É o comandante das forças galácticas de proteção da Terra, eles chamam de confederação de planetas. Ele seria responsável pela proteção e desenvolvimento de vidas neste quadrante da galáxia, e que ele teria uma base em Saturno, uma nave-estação sideral, que é um outro tipo de aparelho, que eles me explicaram várias coisas, e que esta estação ela está ali como uma protetora do planeta, do sistema solar, aqui deste lado, está em Saturno, mas tem uma outra equipe gigantesca atrás do nosso Sol, protegendo de ataques de seres que não são dessa federação, que tem intenção, como gafanhoto chega nos planetas, predadores, tira a coisa e não tem respeito pela vida. E ele tem também o trabalho ligado ao desenvolvimento espiritual do homem. E essa nave-estação de Saturno, ela é invisível aos nossos satélites, radares e... Sim, por tecnologia deles. Mas o povo das grandes nações já viram. Já viu? Okay. Já viram. Então nós estamos falando de uma federação que é responsável por proteger uma série de planetas. A gente sabe se eles atuam só no nosso sistema solar ou em outros sistemas solares? Esse grupo, a quem se chama Comando Ashtar, está aqui neste quadrante. Não é só no nosso sistema solar. Ele está nesta base em Saturno, porque os 12 planetas, tá bem, crianças, do sistema solar, eles têm estão num estágio de desenvolvimento que precisa ser acelerado, purificado, porque todos esses 12 planetas eles terão uma mudança de estágio vibracional e uma consciência das formas de vida que existem nesse sistema. Não é só o planeta Terra. Isso tu ficar sabendo diretamente por ele, pelos contatados? por ele e eu chequei com o contatado. É isso que ela fala, ela foi recebendo assim as informações e tipo assim, então você recebe uma informação, aí você fica naquela coisa, não, será que é, será que não é, aquela coisa toda, mas aí depois vem uma confirmação para uma outra pessoa desconhecida, vem por outra, e você começa a montar o quebra-cabeça. Algumas vêm direta, outras vêm por outra, algumas vêm direto e você recebe a confirmação depois. Porque uma das orientações dele, em vários momentos que eu tive, e lá na CIJA também, que não era sempre que ele aparecia. Uhum.
Eram muitas raras as ocasiões. Tinham vários seres. Eles tinham um catálogo de seres com o nome deles, tinha um professor, tinha o Austríaco. E eles vinham sempre materializados? Semi-materializados ou através do contato com as pessoas. Porque alguns seres que pertencem a essa federação não têm corpo físico, já estão no nível de vibração, padrão vibração. E aí incorpora no ser humano? Não, eles usam, alguns ainda usam computadores, alguns aparelhos, para que através da mente os aparelhos passem as informações, reduzam o padrão de vibração para chegar no cérebro do contatado. Aí o contatado consegue receber as informações. Era tecnologia diferente. Só para não ficar nenhuma pergunta sem resposta, eu tinha te perguntado e a gente acabou indo para o lugar. Como foi que tu ficou sabendo que ele tinha sido de uma gravidez que foi avisada? Por causa de conversas que eu tinha com a Esmeralda. A gente tinha um amor. Esse foi automático, o amor entre elas. Eu tinha um amor pela Esmeralda e ainda tenho, mesmo ela estando desencarnada, que me impediu de namorar ele. Porque eu tinha medo de magoar ela através dele. E a Esmeralda não estava nem aí, muito pelo contrário, ela tinha uma confiança em mim muito grande. Como eu sou 11 anos mais velha que ele, e eu vivi a Sirja e vivi os trabalhos de campo e conheci vários outros tipos de parapsicólogos. Até aquela história de Casimiro de Abreu, ela na época dela, estava presente. Eu conheci Mário e Glória Amaral, o professor Moacir Chua, que era amigo de Lemos. Eu fui procurar a doutora Irene, eu conheci Wanda Campos, eu conheci Maria Lígia Gomes de Matos, a minha madrinha na parapsicologia. Quem não conhece? Chegou a conhecer a dona Irene? Sim, no elo e no Cisne, mas no elo da Wanda Campos, que foi uma esposa que o Petit teve. Muito bem. Já vamos continuar, gente. Eu quero lembrar vocês curtirem, compartilhar, comentar, mandar perguntas para os convidados também, espalhar para todo mundo. Nós estamos com um crescimento muito bacana, mas sempre cabe mais gente aqui na comunidade do Arquivo Estranho. Gente, nós temos aqui agora uma ideia da federação, onde que atuam, uma ideia de quem é a Asta. Está bem resumido, tá? Sim, uma ideia de Axaxerã, como é que eles atuam, como é que não atuam. A minha pergunta agora, só para a gente fechar esse início, todos os contatos que vocês já tiveram com esses seres foram acordados, dormindo? Tem alguma coisa de saída do corpo nisso? Ela teve. Projeção astral? Eu tive contatos no plano físico, já começa com esse rapaz. Tive também com o senhor Astar, tá? Por isso que eu estranho, porque há uma confusão. Eu digo, existe muita idolatria. E uma das coisas que ele me chamou a atenção pra gente é que não façam idolatria. Não, ele ainda brincava, não eram os deuses astronautas. Nós somos irmãos mais velhos. E nós ajudamos a evolução da humanidade segundo as orientações do Supremo Arquiteto do Universo, a quem vocês chamam de Deus. Então, ele começou a perceber e nos dar o alerta que isso aconteceria. E que pessoas colocariam o Comando Astar como um nome, que é um nome, e não a figura do comandante Astar. Porque ele tem este nome e eles têm esse grau devido ao tempo de evolução que ele tem, tanto que ele não tem matéria física. O que eu vi foi uma última encarnação que ele teve no planeta dele, que ele dizia Virgem Metária. Metária. E que ele usa essa matéria, quando se materializa, para a gente poder não ficar com medo somente de você só ver uma energia, ele usa essa parte. E é um fractal dele. Ele mesmo fisicamente não está, porque ele já é energia. Ele me explicou, eu estou na qualidade de Santini. E eu não sabia o que era isso, eu fui pesquisar. São seres que não reencarnam mais, estão num momento de evolução entre o que nós chamaríamos vulgarmente falando, entre quase anjos, uma frequência energética. Embora ele já tenha me explicado que existem seres em vários sóis
que são seres energéticos que são responsáveis por cuidar de mundos. A controvérsia que tem, que ela mencionou, é porque algumas pessoas que não tiveram assim, uma experiência mais próxima, então dizem assim, olha, não existe Astaxerã, porque existe um comando. Então todo mundo que aparece do comando é Astaxerã. Então não existe a figura do Astaxerã. Existe um comando, então tem o fulano Beltrano, eles não gostam de dar nome, você não tem o coisa do comando tal, não tem, eu sou Astaxerã. Só que na prática tem coisas que acontecem que são estranhas, como aquela mensagem do Virilon, que foi na Inglaterra, que entrou no meio de uma transmissão de TV, que foi uma coisa assim... Em 77. Que foi uma coisa assim que assustou todo mundo, entrou no meio, ele chegou e se apresentou, como se, com um nome diferente, dizendo que era do comando Astar. Tem o próprio Chico. O Chico teve contato com Astaxerã, e não com o comando Astaxerã. Tá, mas aí tu colocou uma coisa que eu queria saber. O comando abduz? Se você tiver necessidade de estar com eles, sim. Nesse caso do Chico Xavier, por exemplo, ele foi feito o Emmanuel preparou ele que ele ia ser levado até esse lugar de Saturno para poder ele conversar com o próprio comandante. A experiência do Chico em Saturno, que foi falado inclusive pelo Geraldinho, essa experiência é com Astar. E uma senhora que trabalhava para eles na época, que eu não me recordo o nome. Ela é costureira, o pessoal fala que é costureira e tal. Essa senhora também teve contato com ele e achou um nome muito estranho e anotou. Mas ela esqueceu quando ela falou com ele. Ele anotou, foram 3 seres acompanhando, sendo que um se apresentou como Astaxerã, com a mesma identificação da pessoa que eu vi, falou com ela, falou algumas coisas com ela, e ela depois, passado um tempo, que ela passou a situação, ela perguntou para o Chico, aconteceu isso assim, o Emmanuel, quem é que ela teve contato? Aí ele explicou quem era o Astaxerã. Então, não é só o comando Astar. O comando Astar, como tem os nossos amigos, o Guga, do comando Lorean, ele está muito sincronizado, batendo certinho com as informações que eu recebi. Isso, gente, nos anos 80, eu recebi muita coisa e bate muito com a informação que ele passa. A preocupação maior deles, o que acontece? É a não idolatria. Não idolatria, mas o que acontece? A gente tem a ufologia casuística, aquela coisa toda. Vamos ver as naves, vamos tentar uma coisa palpável, não sei o que lá. E havia aquela mistificação da ufologia mística. Isso não presta, isso é coisa de gente doida, não sei o que, você não pode levar isso a sério porque não tem uma prova, aquela coisa toda e tal. Mas aí o que acontece? O que você tem de útil com isso? O que você aproveita de prático nisso, entendeu? A gente quer ver qual a utilidade da ufologia. E quando a gente vai fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de coisa, você começa a ver que a ufologia, ela se espalha em todos os leques. Eles têm uma preocupação de quê? De você ter uma qualidade de vida melhor, com um modo de vida correto, um respeito pela natureza, sempre aquela preocupação com o planeta, o seu modo de vida tem que ser de um jeito que não afete o planeta, porque isso vai... Então eu ficava avisando, olha, se vocês ficarem tomando esse tipo de atitude, mexendo com certo tipo de energia, aquela coisa toda, isso vai provocar no futuro isso não vai fazer bem para vocês, aquela coisa toda. Eles têm sempre aquela preocupação de você ter uma sociedade que evolua e ao mesmo tempo, em harmonia com o planeta de um modo geral. Então, toda a preocupação deles é essa. É passar o conhecimento para você justamente ter uma evolução geral da humanidade, mas assim, em todos os aspectos. O comando ele tem uma preocupação também, que é o que a Esmeralda sempre falava para mim. Ciência e sabedoria. A sabedoria era a espiritualidade. A ciência, sabedoria e equilíbrio são as asas com as quais o espírito é levado a Deus. Quando você evolui cientificamente, você perde a noção da ética, do amor, do respeito às formas de vida. Quando você evolui só espiritualmente, você perde a noção da realidade, do mundo que você está. Então, quando você evolui ciência e sabedoria, você tem o equilíbrio, teu espírito evolui, muda de padrão de vibração. Você tem uma visão ampla do que é a criação. E era essa a preocupação. Por isso que ele falava, não nos idolatrem. Nós somos irmãos mais velhos. A gente está passando para vocês conhecimento científico, de astrofísica, astronáutica, geografia, matemática, biologia, química, física, ótica. Eram aulas que a gente recebia de alimentação. O que é chakra, eu vi lá a primeira vez. Os pontos energéticos do corpo, como é que eles funcionam? Como que uma música pode curar, como uma música pode te matar? O que é vibração? O que é uma radiônica? O que é uma psicotônica? O que é
as formas geométricas perfeitas, matematicamente criadas, e qual é a função dela. A CIEJA fazia trabalho de cromoterapia. Eles passavam coisas para você, no caso, receber banhos de determinadas cores de luz para equilibrar as coisas. Toda hora havia inúmeras pesquisas. Na época, engraçado, não sei porque eu tenho essa memória, mas não sei se é porque eu vi depois mais velho, né? Por exemplo, tinha um aparelho, havia uma das pessoas que eu conheci era técnico de eletrônica. O que ele fez? Ele desenvolveu um aparelhinho que era o quê? Era uma célula fotovoltaica tampada por uma tampinha, né? E tinha uma lâmpada em cima, né? Aí tinha uma agulha e aqui tinha uma peça com um ímã. Então ficava equilibrado, tipo uma bússolazinha e tal, aquela coisa toda. Se passasse alguma nave que mexesse um campo magnético, alguma coisa, aquilo ia mexer na agulha, a luz ia entrar na célula fotoelétrica e disparava um alarmezinho. Entendeu? Então ficavam se criando aparelhos, fazendo esse tipo de estudos e tudo mais. Isso é uma coisa que fascina muito a gente. O princípio da máquina Killian, como você usar a máquina Killian com pano preto, a pessoa fica naquele pano preto, eles passavam uma luz, uma energia para saber como estava o teu campo áurico e saber se você poderia desenvolver essa ou aquela doença. E na mesma hora o pessoal já explicava, olha, você está comendo isso, você está fazendo aquilo, olha, você está usando álcool demais, você está dado à luxúria demais, você tem um pensamento muito negativo. Tinha um lado prático o tempo todo, não era só aquela coisa, era e muita gente mudou de vida depois que entrou para a CIEJA, porque a consciência... Vocês conhecem alguém ou conheceram alguém que esteve a bordo de uma nave? Algumas pessoas eu conheci, sim. Conheceu? Uhum. E eu mesma estive. O Elias Seixas. Tu esteve? Então conta a tua experiência. O Elias Seixas, por exemplo. O Elias Seixas era nosso amigo. Eu não conheço o Elias. O caso Elias Seixas é um dos mais famosos da ufologia. Ele foi abduzido numa viagem de caminhão. Depois você pesquisa ali. Ah, é o do caminhão. Do caminhão. Eu não liguei o nome ao Você fato. consertava a nossa máquina de lavar. É muito amigo, muito gente mesmo. boa. Tem vários podcasts, a história, inclusive da Spotify. Eu acompanho muito ufologia pelo Spotify também, várias vezes do caminhão. Eu quero saber da tua experiência, mas quero também saber uma outra coisa que eu acho que é mais rápida do que tu contar a tua experiência. O que eles fazem ou deixam de fazer em relação às guerras do planeta? É outra coisa interessante. As pessoas acham que é nos deuses astronautas que você aperta a lâmpada mágica e eles vão resolver os nossos problemas. Lembrando, são nossos problemas. Eles nos ensinam como nos comportar diante dos problemas e resolvermos os nossos próprios problemas. Essa conversa de dizer que livre-arbítrio não existe, ele existe. E eles só podem interferir até certo ponto, e isso nos deles que estão encarnados aqui, que também tem a vinda desse povo, reencarna aqui na Terra. Ou alguns convivem conosco e nós não sabemos que são extraterrestres. Por causa justamente, a maioria dos pleiadianos, eles têm aparência física muito semelhante à nossa. Então eles se envolvem no meio das pessoas e você não percebe. E a federação ela não é composta só dos pleiadianos. Tem vários tipos de nações que estão ali, que adquirem conhecimento e distribuem igualmente entre si. E eles querem fazer com que a Terra e esse sistema solar cheguem a esse patamar. Então a ajuda deles é a nível muito sutil. Tipo assim, vou dar um exemplo. Quando eles explodiram a bomba atômica de Hiroshima, e isso foi uma orientação que um dos comandantes me passou, eles levaram aparelhos, e nós chamamos de OVNIs, mas eles falaram para a gente, nós levamos aparelhos, que absorveram aquela radiação, porque os ventos e a condição climática em que aquela bomba foi lançada espalharia por todo o Japão, poluiria mar, terra e ar. Tá, deixa eu ver se eu entendi. As naves ou os aparelhos, os UFOs, eles impediram que as bombas de Hiroshima e Nagasaki causassem um desastre maior do que causou. Para a humanidade inteira, através dos ventos, através do mar, através do ar, através de tudo que você... Então, na verdade, eles não se metem nos nossos problemas, mas se os nossos problemas levarem à destruição do planeta, eles se metem, então. Sim. Eles salvam o planeta. Tanto que eles já desligaram bases militares, tanto de um lado quanto do outro. Sim, nós já vimos esses casos várias vezes, né? Tipo assim, galera, não. Ainda tem mais, eu sei que alguns astronautas lá em cima tiveram uns toquezinhos da galera porque estavam levando coisa feia. Então eles tiraram os aparelhos e disseram, nananina, não.
E aquele lance, e é complicado isso, porque a gente tem um mau hábito, tipo assim, vamos supor, se você faz uma besteira, o ser humano de um modo geral, você faz uma besteira, e vem alguém e limpa a sua besteira, dificilmente você vai, tipo assim, aprender a não fazer de novo. Você não cria não consolida aquela responsabilidade. Não, muito pelo contrário, eu acho que tu cria a ideia de que, se eu fizer, eles limpam. Exatamente. É isso que é a complicação. Então, os conhecimentos são dados de maneira homeopática. Você vê, ela sempre chamou atenção disso pra mim, dizia assim, por exemplo, muitas pessoas que fazem filmes, que fazem certas coisas, são pessoas que são contatados, recebem intuições para isso. Você vê, se você vê a Star Trek, a série original, a maior preocupação que eles tinham era o tratado de não interferência. Eles tentavam entrar numa civilização, eles tentavam botar a mesma roupa, aquela coisa toda, não pode ver a tecnologia da gente, para justamente não interferir na evolução do pessoal. E eles acompanham. Fazer aquelas coisas, você olhava de longe. O Star Trek, o primeiro contato, é o quê? É justamente... eles só começam a dizer assim, olha, a humanidade só está pronta para entrar em contato com a gente quando ela desenvolve a dobra espacial. Porque até então a propulsão nossa é muito inferior. Porque realmente, o que a gente tem? O que o pessoal, com lógica, né, como a maioria dos cientistas fala, beleza, pode ter vida em outros planetas, humanidade aqui, humanidade ali, mas a gente não achou ninguém assim. Estou achando vários exoplanetas, alguns até com possibilidade de vida, o pessoal tá tudo eriçado, aquela coisa toda, né, que o James Webb tá aí, não sei o que lá. Aí descobre, caraca, o planeta tem água, tá na zona dos cachinhos dourados lá, que a água é líquida, não sei o que, será que tem vida lá? Beleza. Pô, mas se tiver não vai conseguir chegar aqui porque é muito longe. Por quê? Porque você tá vendo dentro da tua tecnologia. Essa parte importante da ciência, de como que eles questionam, né? Gente, 2 recados. Primeiro foi falado de chakras, lembrando que dia 24 de julho, Wagner Borges aqui no canal para falar sobre chakras. É a volta do Wagner Borges, já veio a primeira vez para falar de projeção astral, agora ele vem para falar de chakras. E a segunda questão que eu queria perguntar para vocês, antes da gente ir para a tua experiência, tem vida no nosso sistema solar? Sim. Tem vida no nosso sistema solar. Lembra que você me chamou a atenção que no outro podcast que eu fui do PAN, podcast com o Vini, eu tinha feito um comentário que eu sei que isso tocou você. Todo o planeta é como uma cebola. Então nós temos a vida na superfície, mas dentro dela existem camadas. Além de ter o espaço-tempo, vidas paralelas que existem em outras frequências de vida, mas também são seres humanos. Você vai estudando as dimensões e você vai percebendo como o planeta Terra é habitado. E isso acontece em todos os planetas do Sistema Solar. Então, quando você desarmoniza um planeta, você está desarmonizando toda uma cebola. Como todos os planetas no Sistema Solar eles são interligados, se um tiver uma explosão, por exemplo, vai desestabilizar todos os outros. Daí o equilíbrio. Daí ele está em Vênus, Marte, Saturno, Urano, Netuno. Então existem formas de vidas nos planetas. E foi explicado por um professor também, que é astrofísico, que é esse cara que falou comigo, se chama Ariane. Ele é astrofísico e membro do Comando de Vigilância, que é um comando mais próximo da gente, faz vários tipos de trabalho, incluindo esse de usar aparelhos. E como é que ele é? É o que eu te falei, o cara é gato. Com respeito ao Ronaldo. O cara é muito lindo. Esse é aquele que teve na tua casa? Ele teve várias vezes comigo, ainda, de vez em quando ainda aparece, e ele explicou o seguinte, o planeta, a forma de vida, ele é feita de acordo com o psicofísico do planeta. Então a composição química física do nosso corpo, os sais minerais, os elementos, as vitaminas, tudo que é formado no nosso corpo físico, você faz o exame de sangue, você faz o exame dos ossos, cálcio, você vê, tudo isso é o nosso planeta, o nosso corpo foi moldado assim. Vênus, Marte, Saturno será moldado segundo a constituição química física daquele planeta. Então, não necessariamente a forma física pode ser igual à nossa. Pode ser até humanoide, que alguns são humanoides. Mas é diferente. A alimentação, a forma que respira, se há uma respiração como o nosso pulmonar ou braquial, vai variar de como ele está. Eu tive experiências estranhas com um ser chamado Galama. Esse ser, o planeta dele é totalmente
arborizado, é como se fosse um mangue. Então ele parece uma criatura meio planta, meio gente. É uma coisa estranha. Foi no plano físico ou no plano Eu desdobrei. Como assim? Explica. Desdobrar é sair dentro da matéria. Ah, tá. Foi uma projeção astral. Foi uma projeção. Ele me foi apresentado por esse grupo que entrava em contato comigo mais intimamente, né? Estávamos comigo. E me apresentou, tá vendo? Complementando aquela conversa que a gente teve, nós trouxemos o irmão Calama. E eu vi um ser também energético. Só que é impossível chegar perto dele até olhar, porque o campo de energia dele é grande. Entendeu? Existem seres de matéria física, como a nossa, só que mais sutil. Eles já não comem carne, eles já trabalham com um tipo de alimentação preparada para justamente para o corpo deles inventar certas viagens, certas dimensões que eles passam, porque eles também andam por dimensões dentro do nosso planeta. Um dos processos que esse ser teve para aparecer para mim, ele foi da terceira onde ele estava, desceu para a quarta, da quarta se desmaterializou, entrou na minha casa, começou a se materializar e veio para a terceira de novo. Até a roupa que eles usam tem uma função: passar por mundos umbralinhos e seres de dimensão negativos que coexistem nesse planeta. Lance da cebola. Quando você estuda essa parte, até a parte do espiritismo, é engraçado, tem gente que não sabe disso, que um dos pilares do espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. É colocado mesmo que todos os planetas têm a crosta, depois você tem as camadas, né? São várias camadas, entre elas o umbral. E o curioso é que quando ele descreve, quem está na camada de cima consegue acessar a de baixo, mas quem está dessa camada aqui não consegue enxergar a outra. É como se aquela camada não existisse para eles. Eles veem como se fosse a gente, vê céu aberto, aquela coisa toda, mas tem camadas acima. Tanto é que até nos meios assim espíritas, você não sabe quantas camadas o nosso planeta tem. Nilka, por que tu, Nilka? Tu fosse chamada, receber um chamado, uma missão? Tinha essa conversa esquisita, né? Esse negócio de missão. Aí depois eu descobri por que era missão. Pelo seguinte, em Aurioca, eu conheci uma prima, Cristina, que ela era dona do restaurante Kiko e Kika. Eu conheci essa senhora através de uma amiga em comum, ufóloga também, grande, querida Neide, muito minha irmã. Aí ela nos levou lá em Aurioca, tal, fenômeno, o pessoal viu todo mundo de tarja preta, que tá sempre negócio de equador e tal, e Ronaldo estava de folga, tá de férias, eu aproveitei e fui com ele, minhas meninas já estavam grandes, que eu tive 2 filhas. Aí nós fomos, chegamos lá, me apresentou aqui e começamos a conversar. Aí ela falou assim: engraçado, você tem umas coisas tão interessantes, você também conhece isso. Eu contei um pouco da minha experiência, ela também mexe com cabala, eu também, com numerologia, eu também, espiritualidade, eu também, ela frequentou os Cavaleiros Templários, eu também. Ela tinha parente templário na família, maçom, eu também. E que ela veio da Alemanha, eu também. Eu falei: pelo amor de Deus, me conta essa história. Nós começamos a conversar. Aí a Neide falou: Nilka, eu não te apresentei ela à toa. Lá na Áustria e na Suíça, que é a origem da nossa família, vocês já se contactavam com o Comando Astar, com Astar Sheran, e ele acompanha vocês todas as gerações. É de outras vidas. E o interessante é o seguinte: todas as mulheres da minha família têm um filho e é uma menina. Eu fui a única nesta geração que tive 2 meninas. Todas têm poderes mediúnicos, todas são sensitivas e todas têm contatos com este comando. Aí eu fui pesquisar. Não aceitei isso de graça. Lembra? O alerta. Você recebe a informação, você pesquisa. Que a Neide é minha amiga, pode ter falado a meu respeito e inventado essa história para me pegar. Não, peraí, eu fui pesquisar. Fui puxando. Qual é o sangue das mulheres da minha família? A negativo. Todas as mulheres da minha família são de alguma forma ligadas à magia, à energia, à telepatia, à cura, à benzedeira. A minha avó, Olga Koenig Nestlé, ela era uma rezadeira e tinha dons mediúnicos e via as coisas. Só que ela foi criada no convento de freiras e não usava essa expressão. Ela dizia que era dom do Espírito Santo para rezar as pessoas. A minha mãe olhava para a pessoa e via a aura da pessoa e sabia. Minha mãe via espíritos, só que todos criados dentro da Igreja Católica. Eu, criança, brincava com uma pessoa que depois apareceu para mim. E eu comecei a ver que existe uma estatística que o sangue A negativo
principalmente o negativo, são de pessoas com sensibilidade e ligadas a contatos. E geralmente são vindas de famílias que têm esta linhagem. Quando nesse momento, eu tive um certo impacto. Falei, gente, eu sou louca de pai e mãe. O meu avô Luiz, que ele foi casado com a minha avó, ele não tinha muita essa ligação, porque ele veio de um outro ramo da família, dos Alves. Mas ele veio de Portugal e lá eles tinham a ligação com os Cavaleiros Templários, que tinham uma ascendência nobre na nossa família. Nós temos vários cavalheiros, vários representantes, vários bispos. Santo Antônio era da minha família, todos com dons específicos mediúnicos. Então tem uma linhagem. É por isso que às vezes as pessoas falam, poxa, mas por que você entra em contato, você está vendo coisas que eu nunca vi? Por que eu só vou acreditar se eu ver? Cara, tem uma programação. O problema é tão sério que as minhas filhas não aceitam e se separaram da gente porque elas não aceitam os dons mediúnicos que ela tem. Elas se acham, assim, que a gente estava tentando de alguma forma interferir. Eu sempre tive o cuidado de não interferir, não contaminar a testemunha com informações que eu tinha. Tanto que não se falava em ufologia dentro de casa, era fora. Até quando minha sogra ia para casa, elas estavam dormindo, fazendo coisa, aí que a gente conversava alguma coisa nós, para justamente se tivesse algum contato, e o contato veio. A minha mais velha entrou em contato, dormindo, foi levada a uma nave, conversou com um determinado extraterrestre, que é da equipe que se comunicava comigo. Ela viu, ele explicou, levou na nave isso, assim, levou ela para conhecer o sistema solar, tal, papá. Quando você acordar, Lúcia, diga para sua mãe que foi o Apolo. Quando ela me falou isso, eu arrepiei de cima a baixo. E a descrição que ela deu foi onde estava o planeta, o que era o Sol, qual era o que esse meteoro passou na Terra. E ele explicando, não vai cair, que nós vamos derrubar, vamos limpar, não vai acontecer nada, não precisa se preocupar. Porque ela estava com medo. Que nós já tinha essa onda de dizer que apareceu um meteoro, que ia cair na Terra, e ele falou, não, nós vamos ajudar, não é assim que a coisa vai funcionar. A gente está chegando no final do nosso episódio e eu preciso te fazer a pergunta da experiência na nave, da abdução. O que pode ser dito, o que tu lembra, o que tu não lembra, se teve uma finalidade a ida para a nave? Teve uma finalidade afetiva. Eu vou começar assim, vamos explicar. Esse ser estava sempre comigo. Me orientando, falando, tal, sonho, parecia. Então eu já estava até acostumada. Às vezes, quando ele fazia ouvia o barulho de alguém andando dentro de casa, então eu já calculava que era ele. Eu sentia os aparelhos. Meus vizinhos falavam para mim, engraçado, Nilka, você fez festa, alguma coisa na sua casa ontem? Teve algum colega teu aí na sua casa? Não, porque a gente viu 2 homens andando ali no quintal e eles foram ali pro quintal, depois a gente não sabe onde eles foram. Luzes em cima das minhas tamarindeiras, sondas coloridas, pessoa perguntando o que é isso na sua casa. Esse aqui é uns aparelhos que a gente está testando eletrônico. Aí não esquece a cabeça que não. Então essas coisas aconteciam muito. Foi um período de bastante manifestações. E me confirmava, porque você chega a um ponto que eu ainda não estava nesse conhecimento que eu tenho hoje. Eu achava que eu estava doida. E com medo de falar para meu pai e para minha mãe que eu estava vendo essas coisas. Porque, meu pai era uma pessoa muito difícil. Se eu falo uma coisa dessa, ele me internava no hospício na hora. Um dia eu estava dormindo, esse rapaz se aproximou de mim. Você tá dormindo? Eu ainda falei para ele, não, estou esperando o ônibus. E ele começou a rir. Quando você for de manhã, pergunta para o seu pai com quem que ele sonhou. Eu não vou falar nem morta, não vou falar nada. Confia em mim. E saiu rindo. De manhã eu fui. Levei o café para ir na cama, tal. Eu estava lendo os roteiros de novela, se não me engano, a novela O Astro, 79 isso. Aí ele estava fazendo os negócios lá e veio aquela energia de novo. Pergunta. Eu, não. Sempre brigando, porque eu procurava confrontar mesmo. Não é assim. Não vou perguntar, que eu vou me perguntar, não vou fazer. Aí meu pai virou do nada. Filha, que coisa engraçada essa noite. Eu tive um sonho tão engraçado. Eu sonhei que eu estava tendo um pesadelo, tal. Ele contou a história do quanto. De repente, no meio dessa confusão, eu vejo você em cima de um caixote, conversando com um cara muito alto,
todo de branco, com uma roupa, parecia até da Marinha, conversando com você. Vocês pareciam 2 namorados conversando. E eu ainda falei pra ele, Nilka, pô, se o cara veio me ajudar aqui, tá acontecendo isso aqui pra socorrer essa pessoa, não sei o quê. E eu acordei. Engraçado que o cara é um cara bonitão. Olha, eu não soube de falar que esse homem é bonito, que esse negócio não é bonito. Mas o cara era assim. Eu falei, Jesus. Ele, o que foi? Nada. Pai, o que foi? Aí eu falei, pai, acontecendo isso. Ele ficou parado olhando pra minha cara. Filha, você não tá bem, não. Eu falei que você não ia acreditar. A partir daquele dia, meu pai sentia a presença dele, ele aparecia em sonho e ele começou a acreditar. Porque ele aparecia em sonho e falava com ele, você não pode fazer isso assim, você está fazendo isso assim, você tem que acompanhar isso assim, você tem que estudar isso assim, você tem que tratar a Nilka assim, por causa disso assim. Vai acontecer isso assim, você faça isso assim. Começou a conversar com o meu pai. A parte afetiva foi o seguinte, a mamãe estava no hospital, eu estava na escola e esse rapaz tinha sumido. Ele falou para mim, nós estamos resolvendo umas coisas, eu vou dar uma sumida por uns tempos, mas depois eu volto, eu te dou um sinal, você vai saber que eu estou voltando. Mas passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nessa época a mamãe começou a piorar do câncer. O câncer tinha retomado. Ela estava com esse câncer de 74 para 75, fazendo vários tratamentos, várias coisas. Era um câncer de bexiga. Aí eu estava na sala de aula, me apareceu uma imagem no quadro de aula. Isso dentro do colégio Heitor Lira. Uma imagem assim. Sua mãe está operando, não se preocupe, nós estaremos com ela. Eu falei, chegou na escola, é muito legal. Isso é um fantasma, não é possível. Isso não tira na seja. Isso é um fantasma, não é possível. O que é isso? Chama alguém para você saber que eu estou aqui. E eu de novo eu não vou chamar ninguém que nem para dizer que eu sou doida. Mas ninguém. Não vou chamar ninguém. Aí vem uma colega minha comendo sanduíche. O que foi, Nilka? Tá falando sozinha? Tá doida? É que eu não estou conseguindo ler. Tem um negócio escrito ali no quadro que eu não estou conseguindo ler. Ela virou. Ela soltou um grito, largou o sanduíche do estômago, pulou atrás da carteira, atrás de mim. O que é isso? O que é isso? Aí eu segurei ela. Jaque, calma, Jaque. Ela começou a tremer. Aí veio uma outra colega, a imagem sumiu. Que você brigou com ela? O que tá vendo? Vocês estão brigando? Por que vocês estão chorando? Por que você tá nervosa? Aí veio aquela eu falei com ela, calma, Jaqueline, eu vou te levar pra casa, você vai comigo pra casa. Não vou, eu não saio, eu não sei o quê, não vou ligar pro meu irmão vir me buscar, não sei o que ela vai dizer, não, vamos pra lá pra casa, peraí, calma, a gente tem que conversar. O que é isso? Acabou a aula, né? Uhum. Aí a gente saiu, batamos o último tempo, eu vim embora com ela pra minha casa. Chegamos na minha casa, foi pior. Porque quando ela entrou comigo dentro de casa, encostou em cima da minha casa. Eu falei, ferrou. Meu pai não estava em casa, porque ele tinha levado minha mãe no hospital. Eu crente que minha mãe ia fazer um exame. Uhum. O senhor Astar me aparece, flutuando a uns 30 centímetros assim do chão, batendo com o teto da minha sala. E a Jaqueline viu ele. Não se preocupe, o médico da federação está com a sua mãe, ela está sendo operada, porque você ainda precisa muito da presença dela na sua vida. Ela começou a chorar, desmaiou. Foi uma confusão danada. Aí veio na minha mente assim, seu pai vai te ligar agora, vai dizer que a sua mãe está fazendo os exames, que vai demorar, porque choveu ontem lá em Realengo. Então eu estou consertando os equipamentos, mas é mentira, ela está operando. Mas não se preocupe não, a sua mãe ainda vai viver alguns anos porque você ainda precisa muito dela. Tocou o telefone, eu atendi o telefone. Filha, olha, você desculpa o pai, vai ter que ficar sozinha um pouco, mas o pai vai ficar aqui com a mãe um pouco, ela tem que fazer os exames, que choveu aqui na coisa, molhou a caldeira, os negócios aqui nos equipamentos. A sua mãe vai demorar aqui comigo para ela poder fazer os exames. Você não se preocupa não. Não, pai, eu sei, mamãe vai operar, né? Ela está sendo preparada para operar. Não se preocupa não, vocês não estão sozinhos. Quem vai operar nada, Ana mulher? Tá maluca? Quem te falou isso? Pai, não se preocupa não, eu estou sabendo, eu estou bem, eu vou ficar bem, eu não vou ficar sozinha. Eu estou bem. A Jaqueline está aqui. Que Jaqueline? Como assim? Que ela te falou? Mas peraí, eu não falei com ninguém. Pai, não fica nervoso. O que está acontecendo com você, minha filha? Você está falando umas coisas esquisitas? Só que, tá, depois a gente conversa. Estão chamando aqui para o exame da tua mãe. Depois eu falo com você. Ele deu o telefone. Aí minha colega foi, irmão veio buscar lá de moto. Ela não quis ficar lá em casa de jeito nenhum, que ela viu aquele homem enorme andando na sala. Ela não quis ficar de jeito nenhum, fiquei sozinha. Aí deitei. Na cama, dormi. Quer dizer, dormi, né? Aquele sono meio para lá e para cá. Sempre fumando com a sua de oração, orei.
deitei. Daí a pouco eu senti. Eu saí. E entrei no lugar, fez assim a porta, abriu. Era uma sala grande, branca. Gelo, aliás. Gelo. Tinha umas janelas, assim, uma espécie de televisão na parede. E uma mesa grande, com uma porção de gente sentada, com uniforme preto e 2 com uniformes prateados. Capacetes em cima da mesa, tinha uma espécie de plancheta assim na mão deles, eles falando, uma bronca danada. Que isso deu errado, porque não podia ter sido feito assim, papapá. E eu tô ouvindo, mas estou entendendo, mas não é no português. Mas eu entendia. Não tem como explicar isso, nem entende. Aí o cara falou assim, não, porque se eu quiser, a pouco, a pessoa se vira para mim, era ele, esse rapaz. Aí ele fez assim, não queria que você me visse zangado. Eu vou lá falar com você, peraí. Ele entregou a pasta pro rapaz e eu me vi descendo. Eu vi uma coisa prateada e eu descendo. Só que eu estava de barriga para cima e eu vim de frente. Entrei o espírito no meu corpo. E deu uma sensação muito ruim. Aí eu vi assim, vira. Quando eu virei, quase que eu voltei. O que foi uma sensação horrorosa. Eu virei e fiquei na posição normal. O quarto começou a girar, aquela sensação de ânsia. Aí eu senti a presença dele no quarto, ele fez assim com a mão. Calma, estabiliza. Respira, estabiliza, respira. Estabiliza, respira. Estabiliza, respira. Quando eu consegui parar e a minha vista, parecia que a vista virava, eu comecei a parar e eu vi que era ele. Desculpa, eu sumi, né? Sei que você estava com saudade, mas a gente precisa conversar. E a gente teve uma conversa entre nós dois, ele me contou da minha mãe, me contou algumas coisas, que eu fiquei meio assustada. Falou, já começou com essa conversa esquisita de missão. Mas está tranquilo, não é só você não, existem outras pessoas que têm sintonia e trabalho conosco. Não se preocupe. Ainda brincou assim, você não é maluca sozinha. Não se preocupe. E eu me lembro que ele, quando se despediu, agora eu vou, não vem atrás de mim. E simplesmente, de novo, faixa de luz, ele subiu. Né? Aquela sensação passou na hora, mas ainda fiquei um pouco embrulhada. Aí eu senti aquela coisa, como se fosse uma energia subindo assim da casa, e eu indo na direção do que seria hoje o aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Eu senti passar. Mas de novo, zum, 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 zum. Deu eu escutar que era o aparelho. E com esse zoom, 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 a gente chega no final deste episódio absolutamente impactante, cheio de informação. Quero agradecer aqui para o Ronaldo, para a Nilka e pedir para vocês que mandem perguntas, comentários, compartilhem, comentem, apoiem o nosso canal também. Paramos por aqui, voltamos na próxima, gente. Tchau, tchau. Hello, strangers. Hoje eu venho falar com vocês de um tema extremamente polêmico. No ritual eu não posso falar com ela. Acabar com tudo. A idade amaldiçoada para as celebridades